Os vilões de Dragon Ball Z não eram apenas obstáculos para Goku superar. Frieza, Cell, Majin Buu, esses 3 nomes estão entre os personagens mais populares de toda a franquia. E o impacto que eles deixaram na história continuou sendo sentido muito depois de cada um deles ter saído de cena. São personagens que a comunidade ainda debate, ainda analisa, ainda coloca em tier lists décadas depois. Agora me responde uma coisa. Quando você pensa nos maiores vilões de Dragon Ball, algum nome de Dragon Ball Super aparece na sua lista? Provavelmente não. E isso não é coincidência, é um sintoma. Toda vez que alguém levanta os problemas de Dragon Ball Super, os vilões aparecem na conversa. É quase automático. A franquia que produziu 3 dos antagonistas mais icônicos da história dos animes, de alguma forma não conseguiu repetir essa fórmula quando teve a chance. E a pergunta que fica no ar é: por quê? Seria fácil sentar aqui e listar tudo o que está errado com os vilões do Super. Mas esse não é o caminho certo, e provavelmente não seria o mais útil para você. Porque para entender o que o Super errou, primeiro a gente precisa entender o que DBZ acertou. A pergunta que realmente importa não é qual o problema com os vilões do Super, é por que os vilões de Dragon Ball Z funcionavam tão bem. E a única forma honesta de responder isso é voltar ao começo. E o que a gente vai encontrar lá atrás vai mudar completamente como você enxerga cada vilão que Dragon Ball Super colocou na sua frente. Dragon Ball Z começa com Goku conhecendo Raditz, seu irmão mais velho, e descobrindo que ele não é humano, que nunca foi. E dentro dos primeiros 10 capítulos da história, Goku morre. Mas Raditz nunca foi o vilão principal da saga Saiyajin, porque desde cedo Toriyama deixou claro que havia algo muito maior se aproximando. O público já sabia da existência de Vegeta antes mesmo de ele pousar na Terra. E quando ele finalmente chegou, ficou em segundo plano por mais um tempo ainda, observando, esperando. E essa espera tinha um peso enorme, porque a forma como Toriyama escreveu aquela saga deixou uma coisa cristalina. Por mais assustador que Nappa fosse como lutador, Vegeta, um personagem fisicamente menos imponente, era muito mais perigoso. A vontade de ver Vegeta em ação acumulou, e quando o confronto com Goku finalmente aconteceu, ele entregou tudo o que prometia. A força de Vegeta era tão absurda que Goku precisou dar o máximo desde o primeiro segundo, e mesmo assim não foi suficiente. Vegeta esgotou toda a sua forma base, viu que não era o bastante, e ainda assim revelou que tinha uma transformação guardada que multiplicava seu poder por 10. A luta terminou com os dois completamente destruídos, incapazes de continuar. Você pode debater quem venceu aquela batalha, mas dificilmente vai debater se Vegeta era um grande vilão. E se a saga Saiyajin já funcionou assim, o que Toriyama fez em Namek foi ainda mais calculado. Pela primeira vez em toda a história de Dragon Ball, o grupo principal viajou para fora da Terra sem Goku. Kuririn, Gohan e Bulma foram para Namek sozinhos, e o vilão que os esperava lá já era conhecido do público antes mesmo de Goku saber que ele existia. O mesmo padrão de Vegeta, repetido com ainda mais precisão. E o encontro com Frieza era inevitável. Não era uma questão de se, era uma questão de quando. Porque Frieza tinha exatamente o mesmo objetivo que Kuririn, Gohan e Bulma: juntar as esferas do dragão de Namek. As rotas de colisão já estavam traçadas desde o início, mas o que não estava claro era o tamanho real de Frieza. Dava para supor que ele era muito superior a Vegeta. Afinal, Vegeta trabalhava para ele. A dúvida era, essa diferença era parecida com a diferença entre Nappa e Vegeta, ou era ainda maior? E Toriyama foi respondendo essa pergunta aos poucos, através das interações de Vegeta com o exército de Frieza em Namek. A cada confronto, ficava mais evidente que o abismo entre Vegeta e Frieza era imenso. E o exército de Frieza também revelou algo sobre o caráter do seu líder. Ele era um tirano implacável, cruel por escolha. Não por necessidade, não por ideologia. Cruel porque podia ser e porque ninguém conseguia impedi-lo. Toriyama repetiu o padrão da saga Saiyajin com precisão cirúrgica. Goku apanhou feio de uma ameaça menor, sumiu por um tempo e voltou pronto para enfrentar o vilão principal com tudo. Frieza passou por transformações sucessivas, com personagens diferentes enfrentando cada forma. Um esquema que Cell repetiria depois com a mesma eficiência. E a luta entre Goku e Frieza era uma colisão que a narrativa inteira estava construindo desde o primeiro capítulo em Namek. O público esperou para ver Frieza lutar de verdade, esperou Goku se recuperar. E enquanto esperava, uma segunda storyline foi crescendo em paralelo: a possibilidade do Super Saiyajin. Ficou cada vez mais evidente que Vegeta não seria o primeiro a alcançar aquela forma. A antecipação foi acumulando em 2 frentes ao mesmo tempo. Algo parecido com o que o Instinto Superior fez durante o Torneio do Poder, anos depois. A luta foi longa, arrastada em alguns momentos, mas tinha viradas reais, coreografia memorável e um final que ficou na cabeça de todo mundo. Provavelmente o pico absoluto da franquia quando o assunto são os vilões. Mas a história voltou para a Terra, e o que Toriyama fez a seguir foi a coisa mais ousada que ele já tentou em Dragon Ball. A saga de Cell começou de forma diferente de tudo que DBZ tinha feito antes.
Toriyama introduziu a viagem no tempo com a chegada de Trunks do futuro, um personagem que apareceu do nada, revelou um destino sombrio para o grupo principal e desapareceu. O terreno estava preparado para algo grande, e a princípio, os androides 19 e 20 pareciam ser os vilões principais. Eles batiam com a descrição que Trunks tinha dado. 2 androides que atacariam uma ilha específica, num dia específico, numa hora específica. A situação parecia grave, porque Goku foi derrubado pelo vírus do coração bem na hora errada. Mas então Vegeta ascendeu ao Super Saiyajin, Piccolo ganhou um novo patamar de poder, e os protagonistas assumiram o controle da situação. Isso quebrou o padrão das 2 sagas anteriores. O grupo estava na vantagem. Aí o Dr. Maki Gero acordou os androides 16, 17 e 18. O padrão de Toriyama voltou, mas só aparentemente, porque havia uma diferença fundamental entre essa saga e as anteriores. Nas sagas Saiyajin e Namek, o público sempre sabia da ameaça maior antes dos protagonistas. Vegeta estava lá desde o início. Frieza estava lá desde o início. Quando os guerreiros Z enfrentavam Nappa, o espectador já sabia que Vegeta era o perigo real. Quando enfrentavam Dodoria, Zarbon e a força especial do Ginyu, o espectador já sabia que Frieza era o perigo real. Mas quando os guerreiros Z estavam enfrentando os androides 17 e 18, não havia conhecimento prévio de Cell. Ninguém sabia que existia algo ainda mais forte do que aqueles androides. A chegada de Cell foi um choque genuíno. Uma surpresa dentro de um padrão que o público já achava que tinha decorado. A partir daí, Cell seguiu uma trajetória familiar. Absorveu os androides, passou por transformações, com personagens diferentes enfrentando cada forma. O mesmo esquema de Frieza, executado com a mesma eficiência. Goku lutou contra Cell e chegou ao seu limite. Sem novas transformações disponíveis, sem outro teto a quebrar, sem mais nada que pudesse mudar o resultado. Ele se voluntariou para que seu filho lutasse em seu lugar. E esse momento importa mais do que parece, porque a luta de Gohan contra Cell foi seu primeiro confronto individual de verdade em toda a história de Dragon Ball. 5 anos haviam passado desde que ele apareceu pela última vez em combate real. Ele estava presente durante todo esse período, então não parecia tanto tempo. Mas ele foi de um garoto completamente superado para o garoto que superava todos ao redor. Gohan se transformou, Goku morreu, e juntos eles derrotaram Cell. A saga de Cell foi a mais ousada de DBZ, e mesmo assim manteve tudo o que fazia os vilões dessa série funcionarem. Mas agora vem a parte que vai te surpreender. Mesmo a saga considerada a mais fraca de DBZ, ainda entregou um vilão melhor do que qualquer coisa que Dragon Ball Super produziu. Olha, eu não vou fingir que a saga Buu é perfeita. Tenho minhas ressalvas com ela, e não sou o único. Mas mesmo assim, Majin Buu ainda era um vilão melhor do que qualquer antagonista que Dragon Ball Super apresentou. O que é interessante é que por uma boa parte da saga Buu, não existe vilão nenhum. Se você começa a contar a partir do momento em que vemos Gohan adulto, após o salto temporal de 7 anos, há vários capítulos sem antagonista real. O grupo está planejando participar do torneio, Goku retorna do outro mundo, e então do nada, a Terra está em perigo. Sem aviso, sem construção gradual. A ameaça simplesmente chegou. E é exatamente essa imprevisibilidade que torna Buu um vilão que funciona. Os protagonistas nunca sabiam o que esperar. Num momento, Buu estava quase manso. No momento seguinte, ele queria destruir você e a cidade inteira onde você estava. Algumas de suas formas eram mais caóticas e mais perigosas que outras, mas a sensação constante era de que as regras podiam mudar a qualquer segundo. E isso criava uma tensão genuína que mantinha o espectador preso na história. 4 sagas, 4 vilões completamente diferentes em personalidade, em origem, em motivação. E todos funcionaram. Então o que exatamente Dragon Ball Super fez de errado? Cada uma dessas 4 sagas fez 3 coisas com seus vilões que Dragon Ball Super não fez com nenhum dos seus. E quando você enxerga essas 3 coisas lado a lado, o problema do Super fica impossível de ignorar. O primeiro, em DBZ o público tinha que esperar para ver os vilões em ação. A ameaça era anunciada antes do confronto. A tensão acumulava. Você sabia que Vegeta existia muito antes de vê-lo lutar de verdade. Você sabia que Frieza existia muito antes de Goku chegar perto dele. Essa espera tinha peso, e quando o confronto finalmente acontecia, ele entregava porque havia sido construído. Em Dragon Ball Super, isso não acontece. O segundo, em DBZ os protagonistas precisavam alcançar o nível dos vilões. E esse processo levava tempo, levava derrotas, levava transformações, treinamentos, sacrifícios. A distância entre o herói e o vilão era real, e o espectador acompanhava cada passo dessa jornada de aproximação. Em Dragon Ball Super, isso não acontece. O terceiro, e talvez o mais importante, em DBZ os vilões eram genuinamente malvados. Freeza era um tirano implacável, cruel por escolha, não por necessidade. Cell absorveu os androides, criou um jogo que resultaria na destruição da Terra, e fez tudo isso com frieza calculada. Buu existia desde o início do universo, e sua essência, sua razão de ser, era destruir. Em Dragon Ball Super, isso não acontece.
E aqui está o ponto que mais me incomoda quando penso nos antagonistas do Super. Zamasu lutava para provar que os mortais eram um veneno para o universo. Jiren lutava para provar que a força era absoluta e que só ele poderia vencer qualquer batalha. Hit estava apenas participando de um torneio. E Bills apareceu porque teve um sonho. Nenhum deles estava tentando proteger alguém ou alguma ideia da forma que os guerreiros Z protegiam sua casa e seus entes queridos. Mas também nenhum deles tinha maldade genuína, a crueldade visceral que fazia Frieza, Cell e Buu serem ameaças reais, e não apenas obstáculos narrativos. E isso me leva a uma pergunta que eu ainda não consigo responder com certeza. O elenco de antagonistas de Dragon Ball Super é um grupo de vilões, ou são apenas antagonistas de Goku? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Um vilão tem motivação própria, peso narrativo, impacto que vai além da luta em si. Um antagonista é simplesmente alguém que está do lado errado da tela quando Goku aparece. E eu honestamente não sei se Dragon Ball Super teve mais de um vilão de verdade em toda a sua história. No fim das contas, o problema dos vilões de Dragon Ball Super revela algo que a franquia nunca quis admitir. DBZ construiu seus antagonistas com tempo, maldade genuína e distância real em relação aos heróis. Mas o Super trocou tudo isso por conveniência narrativa e confrontos que chegavam antes de qualquer tensão ser acumulada. Se Frieza, Cell e Buu realmente tinham aquilo que fazia um vilão funcionar. Motivação própria, crueldade real, peso narrativo que ia além da luta em si. Então Zamasu, Jiren e Bills nunca estiveram no mesmo nível. Isso significa que Dragon Ball Super não teve um problema de execução, teve um problema de concepção. Essa não é uma teoria de fã, é o que a própria obra prova quando você coloca as duas séries lado a lado. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Super desperdiçou conscientemente o potencial dos seus vilões? Ou isso foi um erro que a franquia nem percebeu que estava cometendo? Afinal, DBZ levou anos construindo ameaças que a gente ainda debate hoje. O Super teve menos paciência do que os próprios personagens que tentou criar. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.